Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula de gestão financeira, nós falaremos sobre o fluxo de caixa. Para a Gitma 2010, os fluxos de caixa são tidos como sangue que corre pelas veias da empresa, ou seja, tem essa função de estar oxigenando as atividades que a empresa desempenha. Se por algum momento a empresa de repente não conseguir organizar muito bem a administração de suas contas a pagar e fica em um sufoco financeiro porque também não administrou bem esse prazo de recebimento, então há uma disparidade entre recebimento e pagamento. A empresa vai precisar pedir ajuda, buscar um recurso financeiro, um financiamento para cumprir com seus compromissos. São foco principal do gestor financeiro, seja na gestão das finanças rotineiras, seja no planejamento e tomada de decisões a respeito da criação de valor para o acionista. Então, um acionista que vai investir em uma empresa, ele vai observar o quê? Olha, ela tem folga de caixa, como é que ela está administrando aí suas contas a receber, suas contas a pagar, ou ela está tendo que pegar muito empréstimo em banco para ter um capital de giro, ela consegue, com o próprio recurso financeiro dela, se organizar. Então, nós temos aqui uma das formas de estar organizando a composição do fluxo de caixa é fazer o registro diário de entradas e saídas, analisar o saldo diariamente e de períodos futuros, em situações de superavitária, tomar decisões sobre investimentos e aplicação do recurso, no caso, está sobrando recurso em caixa, então onde pode ser aplicado para que esse dinheiro venha a render. Projete os pagamentos e recebimentos futuros, fazer essa projeção dos pagamentos e recebimentos futuros para ver em que momento, de repente, pode ter esse desfalque ou pode ter essa folga para estar já decidindo onde pode ser investido. Em situação deficitária, tome decisões sobre necessidade de capital de giro. Então, vamos mostrar aqui para vocês um modelo de fluxo de caixa, para vocês observarem como deve ser essa organização, essa projeção dessas contas. Temos aqui a projeção do fluxo de caixa. Primeiro, observem aqui nessa parte de estrutura. Inicia sempre com o saldo inicial. Qual é o saldo inicial daquele período, daquele mês? As atividades operacionais vai ter as entradas. Então, quais são as entradas? Receita, que podem ser, no caso de receita de vendas, à vista, para receber a 30 dias, a 60 dias. Saídas, vai ter deduções sobre vendas, fornecedores, despesas operacionais. Chegando até aqui na atividade de investimento, quais investimentos que foram feitos, temos aqui geração de caixa.
Fluxo de caixa pode ser conceituado como alterações e modificações que influenciam o caixa em qualquer momento. Então, esse fluxo, essa entrada e saída. Para Marion, 1998, ele diz que a demonstração do fluxo de caixa indica a origem de todo o dinheiro que entrou no caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu em determinado período e ainda o resultado do fluxo financeiro. Então, vamos compreender primeiro aqui o ciclo operacional da empresa. O ciclo operacional da empresa é formado aí por um ciclo econômico e um ciclo financeiro. O ciclo econômico é justamente essa geração de receita, o momento em que há a compra de mercadoria, essa mercadoria ali passa por um estoque e a venda. No caso, essa compra de mercadoria aí vai ter os desembolsos, né, o custo da mercadoria, no caso, qual é esse valor de compra, se no caso, nesse momento de estoque, houve uma agregação de valor, para que então ocorra a venda. Então, temos aqui o ciclo econômico, que é essa geração de receitas. E também ocorre despesas aqui nesse processo da compra, da manutenção de estoque e para que ocorra a venda, vai ter que se pagar aí, salários e comissões, de repente, para vendedores. Então, nesse processo, nós temos o ciclo econômico. Nessa parte aqui inferior, temos aí saídas de caixa, entradas de caixa. Essa parte de saídas e entradas de recurso em caixa é chamado ciclo financeiro, que vai estar trazendo essa movimentação de recurso financeiro dentro da empresa. O fluxo de caixa, ele é um mecanismo de controle financeiro que tem por objetivo auxiliar o gestor empresário a tomar decisões sobre a situação do caixa da empresa, dessa entrada e saídas, assim como é uma ferramenta de gestão operacional e, além disso, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão estratégica. Então, como gestão estratégica, ele vai estar mostrando ali dentro daquela projeção realmente se realizou o que foi projetado, se não, o que precisa ser implementado dentro dessa gestão para que se alcance, para que se melhore essas vendas. Vai ter que ter ações de marketing, vai ter que ter um treinamento de pessoal, melhorar lá a gestão dentro da gestão de pessoas. Então, a empresa vai ter que verificar o que precisa ser feito dentro dessa parte de projeção para que as suas metas, aquela meta que é estabelecida, seja alcançada. Mas então, para que serve mesmo o fluxo de caixa? Como nós já temos falado, ele vai servir para planejar e controlar as entradas e saídas num período determinado de tempo, auxiliar o empresário ou gestor de pequenos negócios a tomar decisões antecipadas sobre o fluxo financeiro da empresa, demonstrar a situação do caixa da empresa de forma antecipada, permitindo eventuais ajustes quando necessário, e verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira. Como métodos de elaboração, a demonstração do fluxo de caixa pode ser elaborada com dois métodos diferentes. Tem o método direto e o método indireto. Pelo método direto de construção dessa demonstração do fluxo de caixa, divulgam-se os principais componentes dos recebimentos e pagamentos de caixa em termos brutos, pelo ajustamento das vendas, custo das vendas e outras rúbricas. Então, o que ocorre aqui, ó, nessa imagem, vocês vão verificar fluxo de caixa por método direto, as atividades operacionais. Então, há o recebimento de contas a receber, então tem pagamento de fornecedores, pagamento de impostos, atividades operacionais. Fluxo de caixa das atividades operacionais vai ser essa apuração entre recebimento e os pagamentos. As atividades de investimento, valor de compra de imobilizado. Então, houve um investimento, no caso, saiu dinheiro de caixa, tem que contar aqui entre parênteses, saiu dinheiro de caixa para comprar um bem, aí, um imóvel. Fluxo de caixa das atividades de investimento, então, o total. As atividades de financiamento, houve aqui uma captação de novos empréstimos no valor de 100, então, observe que aqui é uma entrada de dinheiro no caixa, no valor de 100 mil, a partir dessa atividade de financiamento. A variação líquida de caixa que ocorre aqui, que foi que saiu 75.400. O caixa no início do período ele tinha 200 e com a saída desse 75 ficou o saldo de caixa final de 124.
Por esse segundo método de demonstração do fluxo de caixa, ocorre o ajuste do resultado líquido do exercício dos efeitos das transações que não sejam dinheiro. Então, acréscimos de diferimentos relacionados com recebimento em pagamentos futuros e contas de proveitos e custos relacionados com o fluxo de caixa respeitando as atividades de financiamento. Foca as diferenças entre resultado líquido e fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, no método indireto, quando ele fala assim, consiste em ajustar o resultado líquido, porque ele está pegando aqui as informações da DRE, então do resultado líquido. Então, temos aqui as atividades operacionais, lucro do exercício. Então, o lucro do exercício ele pegou lá da DRE. A depreciação, o que acontece? A depreciação, ela diminui o lucro do período. Então, tem que mostrando lá na demonstração do resultado. Só que a depreciação, ela de fato não é uma saída de dinheiro de caixa. Então, é uma despesa, porque aquele bem está diminuindo o seu valor, mas não ocorreu naquele momento saída de caixa. Pode ocorrer uma saída de caixa futura quando aquele determinado bem ou equipamento que vem se depreciando precisar ser trocado de fato. Mas nesse momento aqui não. Então, pega-se o lucro do exercício, acrescenta o valor da depreciação, porque não significou saída de caixa. Aí vai ter essas variações, diminuições de conta a receber, de fornecedores. Chegamos, então, no fluxo de caixa das atividades operacionais. Tem as atividades de investimento, que aí no caso aqui foi igual ao imobilizado. Os financiamentos da mesma forma, foi os 100 mil de captação de recursos e chega-se no mesmo resultado. Essa parte aqui inicial é que ela é diferente. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela pode ser dividida em 3 grupos, como nós já falamos, vocês viram nessas duas demonstrações pelos 2 métodos. Nós temos aqui as atividades operacional, que são os fluxos das atividades decorrentes das atividades fim da empresa, né? A operação normal da empresa. As atividades de investimento estão ligadas a desembolsos referente a aquisições de ativos imobilizados, que são utilizados na produção de bens e serviços. E as atividades de financiamento são referentes a empréstimos e financiamento captados pela empresa. Então, sempre seguindo a estrutura, ela tem pelo menos esses 3 grupos. De repente, se não houve nenhuma captação, então pode não estar registrada essa atividade de financiamento. Pode estar só 2, porque naquele momento não houve. Aqui é a estrutura do fluxo de caixa, então temos as entradas de caixa e saída de caixa. Nas operações, das atividades operacionais, o que vai ocorrer de entrada são recebimento de vendas, de produção de serviços, de doações. Temos como saída pagamento de compras e demais gastos das operações. Só colocando aqui com relação às entradas, essas doações para custeio, no caso a empresa recebeu, né, alguma doação para custeio das atividades. As atividades de investimento, a entrada vai ser a partir da venda de um ativo imobilizado ou resgate de aplicações que a empresa tinha. Na saída de caixa das atividades de investimento, vai ser a aquisição de um novo imóvel, pegar esse dinheiro e aplicar. Então, a saída está saindo dinheiro de caixa para essas 2 utilizações. Financiamento, as atividades de financiamento a partir as entradas vão ser empréstimos que a empresa obtém, doações, subvenções e subvenções para investimento. No caso aqui, geralmente algum incentivo do governo. E saídas de caixa das atividades de financiamento no momento em que é o pagamento dessas dívidas de empréstimos, pagamento de algum financiamento que a empresa tenha obtido.